Vamos estudar a Bíblia? Abra a tua Bíblia aí no livro de Tiago, no capítulo 1, o verso 21, ele vai nos dizer, 21 em diante: portanto, despojando-vos de toda impureza, de todo acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo apenas ouvinte, negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amados, que conselho poderoso de Tiago, o apóstolo Tiago. Estamos vivendo num mundo, um mundo bastante religioso. Hoje as pessoas são muito religiosas. Em todos os recantos da terra, as pessoas têm a sua religião. Aqui no Brasil, o cristianismo, ele é a religião predominante. E Tiago vem aqui a nos aconselhar: tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte. As igrejas hoje estão todas inflamadas com o poder religioso. Todos se dizem operantes da palavra, praticantes da palavra. Todos se dizem pregadores da palavra. Muitos avivamentos têm surgido nos meios religiosos. Muitos avivamentos com maior grau ou com menor grau, com maior influência ou com menos influência. Movimentos religiosos de avivamentos têm ocorrido nas igrejas cristãs. E há uma agitação emocional, uma mistura do verdadeiro com o falso, que acaba desviando as pessoas da palavra de Deus dentro das igrejas cristãs, dentro dos movimentos religiosos. Uma agitação, a emoção tem prevalecido, uma mistura do verdadeiro e do falso. E assim as pessoas se desviam da verdade da palavra de Deus, mesmo com ela na mão. Amados, nós não necessitamos de ser enganados. Não precisamos de ser enganados. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza dos movimentos religiosos que existem no mundo atual. À luz da palavra, não precisamos de ser enganados. Digo-lhes uma coisa: aonde quer que as pessoas negligenciam o testemunho da Bíblia, Deus não derrama ali as suas bênçãos. Pode ser um poderoso movimento religioso, pode ser uma grande igreja com milhares de fiéis, pode cantar, pular, gritar, expulsar demônio, pode fazer qualquer coisa. Se negligenciar o testemunho da Bíblia, a bênção de Deus ali não está. Onde quer que seja, qual movimento religioso que for, se desviar das verdades claras que servem para provar a alma e que exige a renúncia de si mesma e do mundo, podemos estar certos de que ali Deus não derrama as suas bênçãos. Vou repetir, onde quer que seja, que as pessoas desviam da verdade, porque a verdade, ela prova a nossa alma. As verdades da palavra de Deus, ela pede a nós, ela nos ensina a renunciar ao mundo. Mas se os movimentos religiosos não ensinam a renúncia do mundo,
a renúncia do eu, a renúncia do orgulho, das vaidades mundanas, ali a bênção de Deus não está. Pode ter até aparência, mas não está. E o próprio Cristo, ele deu regras com relação a isso. E ele disse, pelos seus frutos os conhecereis, Mateus 7, verso 16. Pelos seus frutos. E é evidente que esses movimentos, aonde se negligencia o testemunho da Bíblia, aonde leva os fiéis a se afastarem da verdade da palavra de Deus, esses movimentos religiosos onde não exige a renúncia do eu, a renúncia do mundo, as pessoas estão aí tudo mundanas, mesma coisa, tudo mundanas. Porque a sua crença, o seu movimento religioso não exige, porque não, a palavra de Deus não exige isso, não exige aquilo. Entenda uma coisa, esses movimentos religiosos não são obras do Espírito Santo de Deus, porque negligencia o testemunho claro da Bíblia, negligencia a renúncia do eu, do mundanismo, do mundo em si. Na verdade, a palavra de Deus, ela dá aos seres humanos a revelação do próprio Deus. E para todos aqueles que aceitam estas verdades, ou essas verdades elas servem de escudo contra os ataques de Satanás. É a verdade que nos livra dos ataques de Satanás. É a verdade que nos livra do mundanismo. É a verdade que nos livra da negligência da verdadeira fé, da verdadeira espiritualidade. E para todos aqueles que se apegam à palavra, como diz Tiago, ela é um escudo contra os enganos sutis de Satanás. Foi por negligenciar a Bíblia, a palavra de Deus, que se abriu as portas para os grandes males que agora estão operando com muita força no mundo religioso. Males operando no mundo religioso. Por quê? Negligenciou a verdade da palavra de Deus. Sabe, amados ouvintes, em grande parte, a natureza e a importância da lei de Deus estão sendo perdidas de vista. Que coisa terrível! Há uma concepção errônea do caráter, uma concepção errônea da perpetuidade, da vigência da lei divina. E isso tem ocasionado erros, graves erros, quanto o assunto da conversão, quanto a questão da santificação. E isso vai levando a um rebaixamento do nível de espiritualidade dentro da igreja ou das igrejas. Porque se negligencia a importância da lei de Deus, a importância da perpetuidade, da vigência da lei de Deus. Se não há importância à lei de Deus, para que santificação? Para que conversão? E assim, meus queridos, reside o grande erro que o mundo religioso tem enfrentado. A falta do Espírito e do poder de Deus nos avivamentos do nosso tempo. Por quê? Se não há concepção da verdade clara da palavra de Deus, se as pessoas, por interesses próprios ou por gostar do engano, leva a sua igreja ao erro,
a não importância da conversão e da santificação, porque se negligencia a importância da lei de Deus, ora, o Espírito de Deus não pode operar. Há a operação, sim, do outro Espírito. E assim nós temos um mundo religioso, mas um mundo destituído das bênçãos poderosas de Deus, destituído do poder salvífico, do poder convertedor, convencedor do Espírito Santo, porque ele nos convence, ele nos converte. Há muitas denominações que lá tem pessoas consagradas, pessoas que lamentam o fato de ver que os seus líderes estão buscando negligenciar a verdade da palavra de Deus. O professor Edward Park, ele apresentou os perigos atuais da natureza religiosa e ele definiu bem a situação ao declarar o seguinte: uma fonte de perigo é a negligência do púlpito em enfatizar a importância da lei divina. Ouçam bem, meu amado. Vê se isso não está acontecendo na igreja que você frequenta. Vou repetir essa frase. Há uma fonte de perigo e negligência do púlpito em enfatizar a lei divina. No passado, o púlpito era o eco da voz da consciência. Nossos mais ilustres pregadores, diz Edward Park, os nossos mais ilustres pregadores engrandeciam o seu discurso ao seguir o exemplo do mestre e destacar a lei, seus preceitos e advertências. Repetiam as grandes máximas de que a lei é a transcrição das perfeições divinas e de que o ser humano que não ama a lei, não ama o Evangelho. Pois a lei, bem como o Evangelho, é um espelho que reflete o verdadeiro caráter de Deus. Esse perigo leva a outro, diz Edward, o de não avaliar devidamente a gravidade do pecado e sua extensão e demérito. E ele diz, em proporção com a justiça do mandamento, está o erro de desobedecer-lhe. Que advertência poderosa desse professor escritor. Que perigo dos púlpitos hoje, dos movimentos cristãos. Que perigo hoje dos falsos reavivamentos. Não dar importância séria à lei de Deus. Porque ele diz que a lei, bem como o Evangelho, é um espelho que reflete o verdadeiro caráter de Deus. E se nós queremos refletir o verdadeiro caráter de Deus em nós, através de nós, precisamos ter como base a lei e o Evangelho. Porque estes refletem o verdadeiro caráter de Deus. Que perigo, portanto, é negligenciar o Evangelho, as verdades da lei. Unidos a esses perigos que eu já mencionei, está o perigo de depreciar a justiça de Deus. Depreciar a justiça de Deus. Como assim, Daniel? Vou dizer que a tendência do púlpito moderno hoje é separar a justiça e a benevolência divina. Justiça e benevolência divina. E assim reduz a benevolência a um sentimento, em vez de exaltar a benevolência de Deus a um princípio. Diz-se que
A benevolência é apenas um sentimento de Deus, porque Ele nos ama, portanto Ele é benevolente comigo e com você. Ele nos ama, Ele não vai castigar. Ele nos ama, Ele não vai nos condenar à perdição eterna. Não importa o que eu faça, Ele é benevolente. E sabendo o que significa justiça, percebemos que, ao unirmos isto, vamos entender que a benevolência é um princípio de Deus com base na sua justiça. Ele não tem como ser benevolente com aquele que não pratica a justiça. Percebeu? O novo prisma teológico do mundo hoje é dividir ao meio o que Deus havia juntado. A lei divina, pergunto, é um bem ou é um mal? O que você acha? A lei divina é um bem ou é um mal? É claro que você vai dizer, não, é um bem. Nenhum cristão em boa mente vai dizer que a lei divina é um mal. Bom, se a lei de Deus é um bem, então a justiça é boa. Correto? A justiça é boa, pois ela é uma disposição para executar a lei. Justiça é isso, disposição para executar a lei. E do hábito de desvalorizar a lei nos púlpitos religiosos, assim se desvaloriza também a justiça. E o alcance disto, desmerecendo, desvalorizando a lei, se desvaloriza a justiça, e o que vai acontecer? A desobediência humana. Não é muito importante a lei. Bom, o que está acontecendo no Brasil hoje? Não estão dando importância à lei ou às leis. Bom, se assim não há importância à lei, não é importante. Os próprios responsáveis para aplicar a lei não aplicam como deve ser aplicada. As pessoas vão à loucura de começar a desobedecer a lei, praticar atos contrários à lei, porque não tem importância a obediência à lei. Isso não é diferente no mundo religioso. E assim, vai levando as pessoas a depreciar a importância da lei, depreciam a importância da justiça e, claro, depreciam a importância da graça que promoveu a expiação do meu e do seu pecado. Perceba que uma coisa vai levando a outra. Assim o evangelho perde a sua importância, perde o seu valor na mente e na vida das pessoas que não demoram em abandonar a Bíblia. Abandonam a própria Bíblia ou fazem dela um livro qualquer. Percebeu? Depreciando a lei, se deprecia a justiça, se deprecia a benevolência de Deus, deprecia a graça, deprecia a própria palavra de Deus, não tem muita importância. E isso tem sido vivido nos seios religiosos atualmente. Que lástima, meus queridos, Deus não nos quer assim. Muitos ensinadores religiosos afirmam que Cristo aboliu a lei quando ele morreu na cruz do Calvário. E por isso as pessoas estão livres das reivindicações desta lei. Que pregação diabólica! Dizer que Cristo aboliu a lei quando ele morreu na cruz do Calvário. Alguns que representam a lei como um jugo, um fardo pesado. A lei é algo que nos escraviza, enquanto a Bíblia apresenta que a lei é a lei da liberdade. A lei que nos traz paz para desfrutar das bênçãos do Evangelho. Isso é o que a Bíblia nos ensina, enquanto nos púlpitos
é ensinado a abolição da lei, dizendo que ela é um fardo, que ela é um jugo, que não mais somos escravos da lei. No entanto, não era assim que os profetas e os apóstolos consideravam a santa lei de Deus. Não, de forma nenhuma. E o apóstolo, ou melhor, o salmista, ele diz, Salmo 119, 45, andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. E Tiago, escrevendo depois da morte de Cristo, ele se referiu ao decálogo como a lei régia, lei perfeita, lei da liberdade. E o escritor do livro do Apocalipse, meio século depois da crucifixão de Cristo, ele pronunciou uma bênção aos que guardam os mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A declaração de que Cristo aboliu a sua lei quando ele morreu na cruz do Calvário não tem fundamentação alguma em todo o Evangelho, em toda a Escritura Sagrada. Se tivesse sido possível mudar a lei ou deixá-la de lado, não teria sido necessário que Cristo morresse para salvar o ser humano do pecado. Bom, se Cristo aboliu a lei, não existe pecado. Ah, meu amado, porque pecado é transgressão da lei. E se não tem importância a lei, não tem importância o pecado, não tem pecado. Se não tem pecado, para que a morte de Jesus? Para que o Cordeiro de Deus? Para que o Salvador? Salvador do quê? Se não tem lei, não tem pecado. Nos salvar do quê? A morte de Cristo, longe de abolir a lei, ela prova que a lei é imutável. O Filho do Homem veio para engrandecer a lei e fazê-la gloriosa, como diz Isaías 42, verso 21. Ele disse, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Até que os céus e a terra passe, nenhum i ou um j ou um tio jamais se passará da lei. Mateus 5, verso 17 e 18. E com relação a si mesmo, o próprio Jesus declara, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. E o salmista também canta este verso em Salmos 40, verso 8. Agrada-me a fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Os movimentos religiosos dos dias atuais que pregam contra a lei de Deus, então estão levando os seus fiéis a desmerecer a benevolência divina, a desmerecer a justiça divina, a desmerecer a graça divina. A lei de Deus, por sua própria natureza, ela é imutável, meu amado. Ela é a revelação do caráter do autor desta lei. Deus é amor. A sua lei é amor. Os dois grandes princípios do caráter de Deus, ou da sua lei, melhor, os dois grandes princípios é amor a Deus e amor ao ser humano. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O cumprimento da lei é o amor. O caráter e a justiça, o caráter de Deus é justiça e verdade. E essa é a natureza da lei. E o salmista chega a dizer, a tua lei é a própria verdade. Todos os seus mandamentos são justiça. E o apóstolo Paulo declarou
A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então, tal lei, meu amado ouvinte, meu amado pastor, líder religioso, tal lei, sendo a expressão da vontade de Deus, deve ser tão duradoura quanto é o seu autor. Ah, Daniel, mas você disse aí que o cumprimento da lei é o amor. Transgride a lei para ver se você ama. Viva na transgressão da lei para ver se há amor. Viva na transgressão da lei para ver se há amor a Deus e amor ao próximo. Portanto, quando se fala que o cumprimento da lei é o amor, é porque ao vivermos a lei, amamos a Deus e amamos ao próximo. Quando você transgride qualquer mandamento da lei de Deus, você deixa de amar ou a Deus, ou ao próximo, ou ambos. O papel, meus queridos ouvintes, o papel da conversão e da santificação é reconciliar os seres humanos com Deus, colocando esse ser humano em harmonia com os santos princípios da sua palavra, da sua santa lei. Se a conversão e a santificação não colocam o ser humano em harmonia com os princípios da lei, não é conversão, não é santificação. No princípio, o homem ele foi criado à imagem de Deus, não foi mesmo? Estava em perfeita harmonia com a natureza e com a lei de Deus. E os princípios da justiça de Deus estavam escritos no coração do ser humano, do homem. Não é mesmo? Você não crê assim? E assim, o homem era perfeito, porque vivia em harmonia com a lei de Deus. E a lei estava no coração dele. Porém, o pecado afastou o ser humano do Criador. Lá veio o intruso, Satanás, e afastou o ser humano do Criador. E quando ele afasta o ser humano do Criador, o ser humano deixou de refletir a imagem de Deus. O seu coração agora passou a estar em guerra contra os princípios da lei de Deus. Que coisa terrível. O pendor da carne agora fez com que ocorresse a inimizade contra Deus, porque ele não estava agora sujeito à lei de Deus, nem podia estar, porque ele estava em inimizade. Houve uma inimizade, criou-se uma inimizade, o homem passou a ter medo de Deus, não querer gostar de Deus, mas será por quê? Por que o homem passou a não gostar de Deus, ter medo de Deus? Se Deus sempre foi amor, graça e misericórdia, agora o homem teve que fugir, ou quis fugir, ou fugiu, se escondeu. Porque quando nós transgredimos a lei divina, nós passamos a ter medo do Deus amoroso. Que coisa terrível, não é? Mas há uma esperança, meu amado. Mesmo o homem correndo, fugindo, tendo medo de Deus, ele disse, João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora o homem fugindo da lei de Deus, agora Deus se aproxima dele. Deus, através dos seus méritos, busca o ser humano de volta a ter harmonia com o seu Criador. Busca o ser humano de volta. Busca o ser humano para que viva em harmonia com o seu Criador. E assim, o coração do ser humano pode ser renovado pela graça divina. Pode receber nova vida pela graça divina. E essa nova vida, a Bíblia chama de nascimento, sem o qual ninguém poderá ver o reino de Deus. Oh, meu amado, oh, meu querido, quão maravilhoso é o nosso Deus, que providenciou um escape para mim e para você. Ele se deu, se entregou para nos salvar, para nos dar direito à salvação.
Aceita você, aceito eu, essa graça maravilhosa da salvação em Jesus Cristo, pelos méritos do sangue de Cristo, unicamente pelos méritos do sangue de Cristo. E os méritos do sangue de Cristo nos levam a viver a sua vontade perfeita, a perfeita vontade de Deus com base na sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, nos dê graça e misericórdia para vivermos o verdadeiro reavivamento da piedade, da conversão e da santificação pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar, Pai querido, louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, porque a tua palavra fala aos nossos corações nesta manhã. Abençoe nossos queridos ouvintes, toma-os em tuas mãos, abra nossa mente, o nosso coração pelo poder do teu Santo Espírito, para viver a verdade da santificação, a verdade da conversão, do novo nascimento em Cristo Jesus, vivendo a tua palavra. Dá-nos o teu poder, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.